começar então, gente? Então, deixa eu fazer uma revisão rápida da aula passada. Na aula passada a gente trabalhou com o modelo de elétrons quase livre. Sim. Tá, no final da aula eu te informo o que a gente decidiu. Tá bom aí pra você? Tá enxergando? Tá. Beleza. Então, na aula passada, a gente trabalhou com um modelo de elétrons quase livre e a gente viu como é que, tratando o potencial cristalino como uma perturbação no termo da energia cinética, né, que essencialmente é o que esse modelo quer dizer, qual a consequência que isso tinha nas bandas de elétron livre. Né? As bandas de elétron livre a gente viu que eram parábolas centradas nos diferentes vetores da rede recíproca, e a gente viu que na aproximação de elétron livre, que é tratar o potencial cristalino como uma perturbação, a única diferença é que as bandas eram modificadas próximo da região onde elas se cruzavam, né, onde elas se cruzam, que são chamados planos de Bragg. Então eu tenho uma parábola aqui centrada no vetor de onda G1 e outra parábola centrada no vetor de onda G2. A gente fez a solução analítica desse problema na vizinhança do plano de Bragg, né, que é esse plano em vermelho, equidistante desses dois vetores. E a gente mostrou que na vizinhança então, do plano de Bragg eu abria um gap na estrutura de bandas. E esse gap ele era essencialmente 2 vezes o módulo da componente de Fourier do potencial cristalino associada à diferença entre esses dois vetores, G2 menos G1. Tá? Então esse foi o resultado principal da aula passada. A gente viu que longe dos planos de Bragg eu ainda podia tratar minhas funções de onda como ondas planas, uma única onda plana, mas que na vizinhança dos planos de Bragg há uma aproximação melhor, seria tratar as minhas funções de onda como uma combinação linear de 2 ondas planas, uma associada a um vetor de onda K menos G1 e a outra associada a um vetor de onda K menos G2. Tá? Então, em linhas gerais, assim, foi esse o resultado mais importante que a gente viu na aula passada. Aí um outro resultado importante que eu vou retomar hoje é que a gente viu que o gradiente da superfície de energia constante, né, para qualquer superfície de energia constante, o gradiente de E de K, né, da função E de K, no plano de Bragg, ele é contido, um vetor contido no plano de Bragg. Tá? E como consequência disso, as superfícies de energia constante seriam perpendiculares ao plano de Bragg. Tá? Isso é um outro resultado importante que a gente mostrou na aula passada. A gente vai dar um pouco de sequência nisso hoje. Tá? A gente também falou sobre zonas de Brillouin, né? Esquemas de visualização de estrutura de banda, esquema de zona estendida, zona repetida, zona reduzida. A gente falou sobre zonas de Brillouin também. Definimos o que era a primeira, a segunda e a enésima zona de Brillouin. E no final a gente só ficou falar sobre superfície de Fermi, tá? E é aí que a gente começa a aula de hoje, tá? Vamos falar sobre as superfícies de Fermi. Alguma dúvida sobre a aula passada? Bom, a superfície de Fermi é o mesmo conceito que a gente viu no caso do elétron livre, tá? Se vocês lembram bem, no caso do elétron livre, a superfície de Fermi era definida por essa equação. E de K, ou N de K, é igual a uma energia constante, que no caso é a energia de Fermi. Tá? Isso define uma superfície no espaço K, né, que é conhecida como superfície de Fermi. Ok? A mesma ideia permanece aqui. Né? Então, a única diferença é que as superfícies de Fermi, quando eu incluo agora a influência do potencial cristalino, vão ser superfícies mais complicadas. No caso de elétron livre, a gente viu que a superfície de Fermi era o quê? Alguém lembra? Eram esferas, né? Era a esfera de Fermi, que a gente até chamou de esfera de Fermi. Tá? Isso tudo bem para o elétron livre, mas que a gente vai ver agora como é que isso se modifica quando eu tenho agora o efeito do potencial cristalino.
Ok? Professor, Oi. ela ainda vai ser a superfície de maior energia? Vai ser ainda a superfície de maior energia, dos elétrons mais energéticos, que são aqueles que têm energia de ferro. Tá? Ok, beleza. Vamos então analisar, para fixar ideias, vamos pegar o exemplo de uma rede quadrada em duas dimensões. Eu vou então desenhar aqui um espaço recíproco, a rede quadrada. Quer dizer, a primeira zona de Brillouin, aqui é o vetor kx, ky, e aqui é a origem, k igual a zero, que a gente chama como ponto gama. Eu já vou introduzindo gradualmente aqui essa notação de pontos especiais na zona de Brillouin. Então, o ponto k igual a zero é conhecido como ponto gama. Tá? E a rede quadrada, a primeira zona de Brillouin, é também quadrada. Né? Então, essa é a primeira zona de Brillouin. E aqui tem alguns outros pontos de alta simetria da primeira zona de Brillouin. Esse ponto aqui a gente chama de ponto X e esse ponto aqui a gente chama de ponto M. Tá? São pontos especiais da primeira zona de Brillouin da rede quadrada. Tá? Em coordenadas cartesianas, eu tenho gama 0, 0, né? É a origem. É o ponto X, esse que eu desenhei, tem na verdade 4 pontos X equivalentes. Esse também é chamado de X, esse e esse. Mas esse especificamente que eu desenhei é o ponto Kx igual a π sobre A, Ky igual a 0. E o ponto M é o ponto Kx igual a π sobre A, Ky igual a π sobre A. Tá? Então essa é a primeira zona de Brillouin. Beleza. Então, vamos considerar inicialmente um caso onde eu tenho um elétron por célula unitária. É o caso, por exemplo, do sódio, tá? Os metais alcalinos, que tem um elétron de valência por átomo, e eu tenho um átomo por rede de Bravais, então eu tenho um elétron de valência por célula unitária. Tá? É claro que o sódio se organiza numa rede tridimensional, que é a rede BCC, mas é o análogo do sódio para o caso em duas dimensões que eu estou querendo tratar aqui. Se eu tenho apenas um elétron por célula unitária, né, e se vocês lembram bem, na primeira zona de Brillouin, cabem quantos elétrons? Lembra? Cabem 2. Todos os Ks, né, se eu pudesse ocupar todos os vetores de onda da primeira zona de Brillouin, caberiam 2 elétrons, um com spin para cima e um com spin para baixo. Né? Então, se eu tenho só um, quer dizer que essa primeira zona de Brillouin não vai estar totalmente ocupada por elétrons. Então eu vou marcar assim em verde, eu começo a ocupar os níveis de energia mais baixos, né? E isso aqui vai ser aproximadamente esférico, essa região, né? Dos níveis que inclui os níveis ocupados. Por quê? Porque eu estou ocupando a partir, vamos supor que isso aqui fosse k igual a 0, eu estou ocupando essa parábola e eu ainda estou muito longe do plano de Bragg. Se eu ainda estou muito longe do plano de Bragg, quer dizer que essa banda ainda é aproximadamente parabólica aqui na vizinhança de gama. Então, a superfície de energia constante continuará sendo aproximadamente uma esfera. Tá? Então, é isso que acontece assim, nesse caso com um elétron por célula unitária, por célula primitiva. Tá? Então, não é nada muito interessante nesse caso. As coisas vão ficar mais interessantes quando os estados ocupados começarem a ficar perto dos planos de Bragg. Tá? Mas deixa eu fazer, além de fazer esse diagrama Kx, Ky dos níveis ocupados, eu vou também fazer um diagrama de bandas nesse caso. Tá? Então eu vou fazer energia em função de K, tá? Porque é uma correspondência sempre muito importante para você fazer. Tá? Então,
esse meu eixo vertical vai ser energia. E o eixo horizontal vai ser um vetor de onda genérico K. Tá? O problema é que agora eu estou em 2 dimensões. Tá? Então, para ser rigoroso, eu teria que botar um eixo KX e um eixo KY para fora do quadro. E ia ser uma coisa meio complicada de desenhar em 3 dimensões. Né? Não dá. Então, qual é o truque que a gente faz para descrever a estrutura de bandas? Em função de K, quando eu tenho 2 ou 3 dimensões. Eu faço o que está mostrado aqui nesse slide. Né? Eu pego direções ao longo da primeira zona de Brillouin, né? e traço assim, num gráfico linear. Né? Então, por exemplo, aqui é o ponto gama. Essa direção aqui é de gama para X. Tá? Significa que eu estou olhando a energia como função do vetor de onda ao longo dessa direção, de gama para X. Essa outra direção aqui, ó, é de gama para M. Então, de gama para M significa que eu estou indo ao longo dessa diagonal aqui. Tá? Ao longo de gama para M na diagonal do quadrado e olhando a energia em função de K, do módulo de K. E eu posso também ir na direção M até X. Tá? Que significa vir daqui para cá. Então é um circuito, na verdade, que a gente às vezes faz na primeira zona de Brillouin. Então tem a direção gama X, a direção gama M e a direção MX. Beleza. Então eu tenho até isso desenhado aqui na apostila, mas eu vou usar esse outro desenho que está um pouco melhor. Tá? Isso que vocês estão vendo no slide são a estrutura de bandas na aproximação de elétron livre por uma rede quadrada. Tá? Repara que são só pedaços de parábola. Né? São sempre pedaços de parábola. Mas tem um monte de parábolas, né? Porque assim, tem vários vetores de onda G de onde estão vindo essas parábolas e que estão se superpondo em energia aqui dentro da primeira zona de Brillouin. Não é muito óbvio ver de onde cada uma dessas parábolas vem, só em alguns casos muito simples. Por exemplo, na direção gama X, bom, essa parábola claramente ela vem do ponto gama, e essa outra parábola aqui, ó, ela vem de um ponto mais ou menos aqui, né, que é o vetor da rede recíproca, que é 2π sobre A zero, que está aqui, né? 2 vezes a distância de gama até X, tem um vetor de onda aqui, que é 2π sobre A zero, de onde também sai uma parábola, que é exatamente essa aqui. Essa aqui que vem para cá. E aí tem um monte de outras parábolas que não fica muito claro de onde vem, mas enfim, porque isso é em 2 dimensões. Em 3 dimensões seria ainda mais complicado. Tá? Mas a ideia está clara? Essas são as bandas na aproximação de elétron livre. E essa linha vermelha que eu tracei aí, né, essa linha vermelha, ela indica a energia de Fermi. Tá? Então significa que os pontos com energia abaixo dessa linha vermelha estão ocupados e acima dela estão desocupados. Repara que isso está de acordo com esse gráfico aqui que eu desenhei. Né? Essa região verde são os estados ocupados. Ou seja, se eu vou de gama até X, eu tenho estado ocupado, 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 até um certo momento que eu tenho estados desocupados. É o que eu vejo aqui. Tá? Quando eu vou de gama até X, a energia abaixo do nível de Fermi, estados ocupados por elétrons, até que chega um ponto que a energia é acima do nível de Fermi e eu tenho estados desocupados. E a mesma coisa acontece quando eu vou de gama até M. Tá? Quando eu vou de gama até M, estados ocupados e depois desocupados. E de M até X, a primeira banda, por exemplo, ou todas, ela está ocupada ou desocupada? Desocupada. Isso também está de acordo com esse gráfico que eu desenhei aqui. Né? Repara que de M até X eu também não tenho estados preenchidos por elétrons ali. Tá? Então, o caso com um elétron por célula unitária é tranquilo de entender. Tá claro? Oi. Mas eu estou achando estranho que naquele ponto, no eixo M, no eixo vertical, né? Aqui. Tem uma parábola que sai que parece que ela começa ali. Ó, boa pergunta, né? Parece que está entrando 2 parábolas aqui e está saindo 3, né? Estranho, né? Como é que se explica isso?
porque alguns desses estados são degenerados, né? Então, essas parábolas aqui não estão dizendo exatamente qual é a degenerescência desses estados. Então, tem alguns estados, na verdade, são duas parábolas superpostas aqui, tá? Que aí daqui, quando chega de gama até M, se abrem, tá? Dá até para ver mais ou menos de onde elas vêm, olha só. Se eu tenho uma parábola centrada em gama e outra centrada em 2π sobre A, né, que está mais ou menos aqui, ao longo da direção gama x, que é equidistante, dão sempre energias degeneradas, dão a mesma energia, porque é h cortado k ao quadrado, k menos g ao quadrado sobre 2m. Então, na verdade, na direção gama x, essa parábola de mais baixa energia aqui tem degenerescência 2. Na verdade, tem duas parábolas superpostas aqui. Uma que vem do ponto gama e outra que vem do ponto 2 vezes x, quer dizer, 2π sobre A, zero. Foi. Ah, não, lembrei. Isso aqui assim, é a primeira zona de Brillouin, né? Isso aqui é a primeira zona de Brillouin. E aí tem um elétron só. Com um elétron, por célula primitiva. Tá, enfim, só... Sim, por célula primitiva. Isso, Ok? Isso aqui é K igual a zero. Aí tem os vetores da rede recíproca, que são esses aqui, né? Eu não desenhei porque a gente já desenhou isso tantas vezes, eu achei que não precisava. Mas aqui são pontos da rede recíproca, vetores G, né? E aí a região mais próxima de gama do que de qualquer outro ponto é a primeira zona de Brillouin. Então, a primeira zona de Brillouin vai de menos π sobre A a π sobre A no eixo Kx e menos π sobre A π sobre A no eixo Ky. Tá? Beleza. Bom, o que acontece quando eu tenho agora 2 elétrons por célula unitária? Ou célula primitiva. Com 2 elétrons por célula primitiva, eu vou ter que ocupar uma região maior aqui. Tá? Vamos ainda pensar na aproximação de elétron livre, depois eu introduzo o potencial cristalino como uma perturbação. Tá? Mas ainda dentro da aproximação de elétron livre, isso aqui seria a minha primeira zona de Brillouin. Aqui os pontos gama, x e m. E agora eu vou ter que ocupar uma esfera, um círculo, né, em 2 dimensões, maior, né, porque agora eu tenho 2 elétrons para ocupar, então eu preciso de uma área 2 vezes maior aqui. Tá? Então, com 2 elétrons por célula unitária, eu consigo ou conseguiria ocupar toda a área da primeira zona de Brillouin. Só que não é um quadrado, é um círculo, porque eu tenho que ocupar primeiro os estados com energia menor, que na aproximação de elétron livre fazem uma esfera, ou um círculo. Tá? Então, no esquema de zona estendida, onde eu não me preocupo muito em olhar apenas para dentro da primeira zona de Brillouin, né, mas naquele esquema de zona estendida onde eu tenho uma única parábola centrada em gama, a região de pontos ocupados por elétrons seria algo assim, né? Um círculo com a mesma área desse quadrado que eu desenhei. Tá claro isso? Mas como eu não consigo ajustar o círculo dentro de um quadrado, eu vou ter regiões do quadrado faltando, né, sem elétrons ocupados, e outras regiões do círculo que estão indo para fora do quadrado, certo? Que estão indo para a segunda zona de Brillouin. Tá claro isso? Eu não entendi por quê. Eu também não. Porque eu tive que aumentar a área desse círculo aqui por 2. E eu sei que a área desse círculo, como eu tenho 2 elétrons por célula primitiva, tem que ser igual à área desse quadrado. Por quê? Porque algumas aulas atrás eu falei que dentro da primeira zona de Brillouin cabem exatamente 2 elétrons por banda. Né? No caso, eu estou considerando apenas uma banda. Aí continua círculo porque ainda está no elétron livre. Exatamente, continua círculo porque eu ainda estou na aproximação de elétron livre, que eu já vou vou além dessa aproximação daqui a pouco, mas por enquanto eu comecei com ela. Tá?
Beleza. Só um minuto. Dentro da primeira zona de Brillouin cabem 2 elétrons por banda, Isso. mas isso para cada valor. 2 de cada elétrons por célula unitária. Célula unitária seria cada célula que comporta um valor K diferente. Então, quando a gente fez É aquela... a célula unitária do cristal. a primeira coisa que a gente mostrou foi que existe um número de pontos K dentro da primeira zona de Brillouin é igual ao número de células unitárias do meu sistema. Lembra disso? E aí, cada estado desse, cada vetor de onda K, cabe em 2 elétrons, um com spin para cima e outro com spin para baixo. Tá? Beleza. Desculpa, deixa eu só voltar atrás rapidamente. Ainda no caso de 1 elétron por célula unitária, eu esqueci de mencionar o exemplo do sódio, tá? Que é um metal alcalino, que é o sistema, são os sistemas mais próximos que existem de um elétron livre ou quase livre. Tá? Então, o que vocês estão vendo nessa figura, ainda voltando a esse caso aqui, tá? 1 elétron por célula unitária. É um cálculo real para o sódio, né? Não é na aproximação de elétron quase livre, não. Esse é um cálculo real, é uma palavra estranha, né? É um cálculo muito mais preciso do que essa aproximação que eu estou lhe dando. Digamos, vamos supor que é um cálculo praticamente exato da relação de dispersão do sódio. E aqui na direita, a aproximação de elétron livre para a rede BCC, que é a rede do sódio. Tá? Então aqui já são essas parábolas, mas com um caso mais complicado que é tridimensional. Tá? Então essa é a primeira zona de Brillouin do sódio. Aqui ponto gama no centro dela e várias outras notações de pontos de alta simetria, né? H, P, N, etc. Né? Mas aqui eu estou olhando a banda só na direção gama H. Aqui não, aqui já tem gama H, N, vários outros pontos e direções de alta simetria. E aqui nessa linha roxa é o nível de Fermi. Então, primeiro, 2 coisas para vocês verificarem. A escala está um pouco diferente nas 2 figuras, tá? Então, essa parábola mais de baixo, que é a banda de mais baixa energia, corresponde de fato a essa parábola aqui. Né? A escala de energia das 2 figuras não está correta. E daqui começa a sair um monte de banda, 3 bandas. Né? Então daqui saem 3 bandas, só que aqui, repara, as parábolas já começam a ficar um pouco distorcidas, não são muito parabólicas. Né? Então já são curvas, aí começa a abrir gap, né, por causa do potencial cristalino, mas ainda assim, com um pouco de boa vontade, você repara que vamos olhar a direção gama H, você repara que as bandas na direção gama H parecem um pouco com a aproximação de elétron livre. Tá? Ainda mais se você olhar a região próxima do nível de Fermi ou abaixo do nível de Fermi, que é onde você está aqui dentro dessa região, próximo do ponto gama. São os estados ocupados. Nessa região, claramente a banda é bastante parabólica, né? Aqui é bastante bem parabólica essa banda. Tá? Então, nessa situação, a aproximação de elétron livre é muito boa. Tá? Então, isso aqui justifica o uso dessa aproximação para o sódio. Tá? Beleza. Então, vamos olhar agora o caso de 2 elétrons por célula unitária. E aí eu voltei ao meu exemplo da rede quadrada. Tá? Voltei ao meu exemplo da rede quadrada e eu fiz esse desenho aqui. E nessa figura aqui eu esquematicamente subi meu nível de Fermi. O nível de Fermi, que antes estava abaixo do ponto X, né? Antes estava aqui abaixo da energia do ponto X, agora ele está acima da energia do ponto X. Significa que os estados no ponto X estão ocupados por elétrons. É exatamente isso que você vê aqui. Ó. No ponto X está dentro dessa esfera. Tá? Então os estados eletrônicos aqui estão ocupados por elétrons. Mas no ponto M não, tá vendo? O ponto M está vazio. Tá? E também está de acordo com esse esquema de visualização aqui. Ó. A energia do ponto M, que é essa aqui, está acima da energia de Fermi. Tá? E essas 2 curvas no ponto X seriam 2 elétrons aí, 2? Tem 2 elétrons por célula unitária, mas eu acho que eu entendi a sua pergunta. Próximo do ponto X ou no ponto X, tem 2 níveis eletrônicos e tem 2 bandas aqui. Tem essa banda de mais baixa energia e essa segunda banda. Tá? Essa foi a sua pergunta? Mas o que indica o
gráfico ali ser isso aí? É porque você tem 2 elétrons por célula primitiva e por isso... O fato de eu ter 2 elétrons por célula primitiva apenas me disse que na aproximação de elétron livre eu deveria desenhar uma esfera ou um círculo, né, com uma área igual à área desse quadrado. E automaticamente, ao se fazer isso, não tem jeito, eu tenho que ir além desse ponto e ficar aquém desse ponto. Não tem outra maneira de fazer isso. Tá? Com isso eu concluo que os estados no ponto X estão ocupados. Tá? Beleza. Mas esse é o esquema de banda. Esse esquema aqui é o esquema de banda repetida. Vamos ver. Oi, desculpa. Eu fico uma coisa meio confusa. Então essa energia, de certa forma, está passando para outras zonas de Brillouin. Exatamente, é o que eu vou corrigir agora. Tá? Então agora eu vou fazer o mesmo desenho, só que agora olhando para o esquema de zona reduzida. Vamos voltar tudo para a primeira zona de Brillouin. Tá ok? Então isso aqui é o esquema de visualização de zona estendida. E o que eu estou desenhando ali, na verdade, é o esquema de zona reduzida. Eu estou tudo olhando só a primeira zona de Brillouin. Tá? Mas como é que ficaria esse desenho aqui no esquema de zona reduzida? Né? Olhando só a primeira zona de Brillouin. Na verdade, eu tenho que fazer 2 desenhos agora. Né? Um para cada banda, porque eu tenho 2 bandas ocupadas. Repara, aqui perto do ponto X, eu já começo a ver isso. Que eu tenho a segunda banda já começa a ser parcialmente ocupada também. Tá? Então, eu vou ter que fazer 2 desenhos aqui. Um para a primeira banda e outro para a segunda banda. Vão ser desenhos análogos a esse que está aqui em cima. Só que olhando as regiões ocupadas por elétrons para cada uma das 2 bandas. Então vamos fazer tentar fazer uma figura um pouco menor aqui. Então isso aqui seria a minha primeira zona de Brillouin. Tanto num caso como no outro. E vamos olhar então. A primeira banda são os estados de mais baixa energia. Então eu vou ocupando, até fazer esse círculo. Só que esse círculo agora eu esqueço que está fora da primeira zona de Brillouin. Eu só vou graficar o que está dentro da primeira zona de Brillouin. Então é esse círculo cortado aqui, truncado, tá? Eu cortei essas orelhas aqui do círculo que ficam para fora. E agora, esse espaço que está ocupado fora da primeira zona de Brillouin, eu tenho que trazer ele para dentro da primeira zona de Brillouin. Se a gente lembra da aula passada, como é que eu fazia isso? Por translações por vetor da G, por vetor da rede recíproca. Então eu pego esse ponto, translado por um vetor menos 2π sobre A, aí vai dar o quê? Vai dar uma região ocupada aqui. Mesma coisa aqui. Então essa é outra maneira de... Se eu quero fazer um diagrama desse tipo para zona reduzida, eu tenho que separar por banda. Então essa é a primeira banda e essa é a segunda banda. Vamos ver se ele está de acordo com a minha figura ali. Sim, essa era a minha dúvida. Se são 2 bandas ali, por isso que aparecem 2 curvas, não porque são 2 elétrons. Ah, são 2 bandas. São 2 bandas. Eu me confundi porque além disso são 2 elétrons também, por isso que eu me confundi na sua pergunta. Tá, você preenche a primeira banda inteira e até... na verdade, desculpa, nem a primeira banda você preenche inteira, porque não vai até o ponto M, entendeu? Essa é a primeira banda e até o ponto M está desocupado. Mas então você preenche parcialmente a primeira banda,
Em algumas regiões já tem duas bandas ocupadas, como por exemplo na região gama X. Tá? Então, na região gama X, a primeira banda está toda ocupada, quando eu vou de gama até X. Tá? Então, eu sempre percorro estados eletrônicos ocupados. Mas quando eu vou de gama até M, não. Né? E está de acordo com esse diagrama aqui. Quando eu vou de gama até M, a primeira banda tem estados ocupados e aí, a partir de um certo ponto, não tem mais. E quando eu vou de gama até X, a segunda banda ela é ocupada no ponto X até um certo ponto. Então, voltando do ponto X, a segunda banda agora, voltando do ponto X para gama, eu tenho estados ocupados e aí agora eu tenho estados desocupados. Que é exatamente o que a gente está vendo nessa parábola mais de cima aqui. Tá? Quando eu vou de X para gama, pela segunda banda, né, estados ocupados e a partir daqui começam a ficar desocupados. Ok? Então, isso é um exemplo da rede quadrada, que é um caso simples em duas dimensões, mas só para dar um gostinho para vocês de como essas coisas podem ficar, a análise bem detalhada dessas coisas pode começar a ficar complicada quando eu vou para 3 dimensões, por exemplo. Né? Então, e ainda assim eu estou na aproximação de elétron livre. Né? Então, a minha superfície de Fermi, o que é? São pedaços de círculos aqui. Todo isso aqui que eu vou desenhar em verde, sei lá, eu vou desenhar em verde aqui, isso aqui, essa região aqui, esses pedaços de círculo, é a fronteira entre estados ocupados e desocupados, é a superfície de Fermi. Né? São os pontos com energia igual à energia de Fermi. Então, no caso de um elétron por célula unitária, essa era coisa simples, né? Uma esfera, um círculo, né? E aqui ela começa a ficar um pouco mais complicada. São pedaços de círculos e depende de qual banda eu estou. Tá? E agora vamos olhar como é que isso se modifica quando eu introduzo o potencial cristalino. Tá? E isso já vai ficar mais complicado ainda. Então eu vou fazer de forma qualitativa nesse esquema só de zona estendida, tá? Depois vocês vão tentar pensar um pouco como é que ficaria no esquema de zona reduzida, mas vocês vão trabalhar bastante nisso num dos problemas da lista, da próxima lista. Tá? Então, eu vou tentar fazer isso sem fazer um novo desenho, mas a partir desse desenho eu vou deformar esse círculo para levar em conta o potencial cristalino dentro da aproximação de elétron quase livre. O que eu sei? Eu sei que na aproximação de elétron quase livre, as bandas só são substancialmente modificadas nas vizinhanças dos planos de Bragg. Certo? E eu sei que na vizinhança do plano de Bragg, como eu mostrei na aula passada, as superfícies de energia constante têm que ser perpendiculares ou normais ao plano de Bragg. Tá ok? Então, eu vou tentar deformar esse círculo aí para que satisfaça essas duas condições. Tá? E eu vou desenhar em vermelho. Tá? Então, ele vai continuar sendo um círculo longe do plano de Bragg. Os planos de Bragg são essas coisas azuis tracejadas aqui. Então, longe do plano de Bragg, ele continua sendo um círculo. Mas quando eu chego perto do ponto de Bragg, tem que ser normal ao plano de Bragg. Tá? Então, ele vai se deformar dessa forma aqui. Vai ficar perpendicular aqui. Aqui. Tá? Então essa coisa bem esquisitona aí que eu desenhei em vermelho é a nova superfície de Fermi. Tá?
nessa aproximação de elétron quase livre. Então eu vou agora pintar em verde. Então sumiu esse círculo aqui, né? Não existe mais. E eu vou preencher com verde a região de estados ocupados de acordo com essa nova superfície de Fermi. Então, só corrigir aqui um pouquinho. Tá dando para perceber como é que vai ficar? Tá? Depois vocês pensam um pouco melhor, mas assim. A região verde é a região preenchida. E o que eu fiz em vermelho foi deformar o círculo anteriormente que existia em verde, que era o elétron livre, para satisfazer essa condição. A superfície de Fermi, como é uma superfície de energia constante, ela quando chega no plano de Bragg tem que ser normal a ele. Tá? E é isso que eu fiz aqui. Na lista vocês vão fazer um problema parecido com esse aí. Tá bom? Só por fato desse exemplo bidimensional ser já um pouquinho complicado, já dá para perceber que o caso tridimensional pode ser bastante complicado. Então, no livro do Ashcroft, ele tem isso, várias figuras muito bonitas de superfícies de Fermi para vários sistemas, né? Que, assim, só são úteis se você realmente está trabalhando com aquele sistema especificamente, mas são interessantes de vislumbrar. Tá? Beleza, então isso encerra a nossa discussão sobre o método de aproximação de elétron quase livre. Tá? Vocês estão com frio? Posso ligar o ar-condicionado? Ligar. E agora a gente vai falar de uma outra abordagem para o cálculo de estrutura eletrônica, que é o chamado método tight binding. Desculpa. Antes disso, deixa eu mostrar o caso do cálcio aqui nesse diagrama. O cálcio é um metal divalente, tá? Então ele tem 2 elétrons por célula primitiva. E aqui você tem uma figura que está no Ashcroft, que são as bandas de elétron livre para uma rede FCC, que é a estrutura do cálcio, com aqui o que seria a ocupação de 1, 2, 3 elétrons por célula unitária. Então no cálcio seria 2, seria isso aqui. E aqui as bandas do cálcio para um cálculo mais sofisticado, tá? Mais uma vez, você vê que para a banda mais baixa ela lembra um pouco uma parábola, depois você começa a ter deformações nessas parábolas causadas pelo potencial cristalino. Mas de certa maneira ainda lembra um pouco esse diagrama de elétrons livres aqui. Olhando a direção gama X, por exemplo, você tem essa parábola, depois você vem essa e tem esse cruzamento aqui. É o mesmo que você tem aqui, é uma parábola, depois essas. Essas tem uma degenerescência aqui que é quebrada, né, pelo potencial cristalino e assim por diante, tá? Depois vocês olhem isso com um pouco mais de cuidado. Tá, vamos falar sobre o método tight binding agora. O método tight binding parte de um outro, digamos, um ponto de partida. Tá? Até agora a gente estava tratando o potencial cristalino como uma perturbação, ok? Que seria, em princípio, um bom modelo para metais. No método tight binding, a gente parte do átomo como um sistema não perturbado e vê a perturbação dos outros átomos vizinhos como uma perturbação, como eu já falei, nas soluções para a equação de Schrödinger do átomo. É um pouco parecido com o que a gente fez lá na segunda ou terceira aula com a molécula de hidrogênio, lembra? Que a gente partiu de orbitais atômicos e construiu orbitais moleculares como combinação linear desses orbitais atômicos. A gente vai fazer a mesma coisa aqui. A gente vai tentar escrever a nossa função de onda para o elétron
como uma combinação linear de orbitais atômicos. Tá? Essa é a essência do método tight binding. Tá? Essa ideia de fazer uma combinação linear de orbitais atômicos tem uma sigla em inglês, né, que é LCAO, Linear Combination of Atomic Orbitals, que está na essência do método tight binding. Okay? Bom, beleza. O nome tight binding vem dessa ideia de que os elétrons estão fortemente ligados aos átomos, né? Mas aí quando eu aproximo átomos, eles podem, entre aspas, fazer salto, né? Salto, tunelar de um átomo para o outro e aí formar os estados eletrônicos de um sistema estendido, né? De um cristal. E com isso as energias vão formar bandas, tá? De alguma maneira, eu falei um pouco disso lá quando a gente discutiu o átomo de hidrogênio, quando a gente generalizou, né, de 2 átomos de hidrogênio para N átomos de hidrogênio, eu falei para vocês que iam aparecer N estados, lembra disso? Que estão distribuídos numa certa banda que tem uma largura W. Tá? Então isso a gente já consegue antever aqui. Né? Se eu vou pensar no caso de, mais uma vez, de um orbital atômico por átomo. Né? Então se eu tenho N orbitais atômicos, em vez de diagonalizar uma matriz 2x2, eu tenho que diagonalizar uma matriz N por N, e eu vou ter N estados. Né? E esses estados, lembra aqueles estados ligante e antiligante? Né? O ligante de mais baixa energia, antiligante de energia mais alta. Em vez de 2, agora eu vou ter N. Né? Metade deles vai estar ocupado e metade desocupada, se eu tenho um elétron por átomo. Tá? O que estava faltando naquela descrição é a relação disso com o que a gente sabe agora, que são as bandas, né? Que é a energia que os elétrons têm um vetor de onda como bom número quântico. Tá? Então o que a gente vai fazer agora é uma correspondência desses N estados aqui com os N vetores de onda que eu tenho na minha primeira zona de Brillouin. Okay? Se eu tenho N células unitárias, eu tenho N Ks dentro da primeira zona de Brillouin. Então existe alguma correspondência desse diagrama, que é uma visão, digamos assim, no espaço real, com essa visão no espaço recíproco das bandas. Tá? E é isso que a gente vai fazer agora. Ok? Então, beleza. Então, o ponto de partida, como eu falei, é essa combinação linear de orbitais atômicos. Então, para cada... para simplificar, eu vou supor que eu tenho orbitais esfericamente simétricos, orbitais S, né? Em torno de cada átomo. Oi? Ali na representação do espaço recíproco, Uhum. dá para enxergar as bandas? Eu vou chegar lá. Eu vou desenhar as bandas daqui a pouco. Tá? Então eu tenho orbitais S, cada um num sítio da rede, que é definido por um vetor da rede de Bravais R. Tá? Então esse orbital, por exemplo, é descrito por uma função atômica φ centrada na posição R maiúsculo, que é esse vetor da rede de Bravais. Tá? Então é um φ de R menos Rzão. Tá? Então para cada vetor da rede de Bravais eu vou ter um orbital atômico localizado ali. Dá para generalizar isso sem problemas para sistemas mais complicados com mais de um átomo por célula unitária. Eu vou fazer só o caso mais simples aqui, tá? Mas a generalização disso para considerar mais átomos por célula unitária, né, em vez de apenas um, e mais, por exemplo, mais orbitais, eu posso ter orbitais S, P, D, também é tranquilo de fazer. Tá? A gente vai só fazer o caso mais simples aqui. Então eu vou escrever minha função de onda como prometido, psiK de R, com uma combinação linear por todos esses orbitais, ou seja, uma soma em todos os vetores da rede de Bravais, com coeficientes CK de R vezes essa função que eu estou usando como uma base φ de R menos R, que vai a base na qual eu estou expandindo os
os meus estados eletrônicos. Tá? E eu preciso determinar esses coeficientes C, CK de R, que são esses coeficientes de expansão. Ok? Beleza. Bom, eu tenho que agora impor que a minha função de onda tem que satisfazer o teorema de Bloch. E quando eu faço isso, eu vou, já nesse caso simples, chegar numa proposta para esse CK de R, que é única para esse caso simples, que eu vou jogar para vocês, e com ela eu vou mostrar que a função de onda satisfaz o teorema de Bloch. Tá? Então, digamos que eu sonhei com isso aqui. Eu sonhei que CK de R é 1 sobre raiz de n, para normalização, é elevado a IK escalar R. Tá? E depois que eu sonhei com isso, agora eu vou mostrar que isso aqui satisfaz o teorema de Bloch. Essa função de onda satisfaz o teorema de Bloch. Ok? Beleza. Então, aquela escolha de coeficiente CK de R é a escolha boa, né? É a escolha que faz com que a minha função de onda satisfaça o teorema de Bloch. Então eu vou mostrar o que é o teorema de Bloch. Bom, uma das versões do teorema de Bloch é que quando eu faço uma translação da função de onda por um vetor da rede de Bravais, eu ganho uma fase, né? Eu vou chamar esse vetor de R', só para simplificar um pouco a matemática. Eu vou ganhar uma fase elevado a IK escalar R' vezes a minha função de onda original, né? CK de R. Tá? Então esse é um dos enunciados do teorema de Bloch. Ok? Então beleza, então vamos calcular CK de R mais R' aqui, com essa expressão. Então, eu estou propondo a vocês que meu psiK de R é 1 sobre raiz de n, soma em R, é elevado a IK escalar R, φ, minha função atômica, φ centrada no ponto R. Tá? Rzão. Essa é a minha proposta para vocês. Tá? Eu botei esse valor de C nessa expressão aqui. E agora eu vou somar R' nessa expressão. Então, o que é psiK de R mais R'? Bom, isso vai ser 1 sobre raiz de n, soma em R. Onde tem Rzinho, eu boto Rzinho mais R', certo? Então aqui fica E elevado a IK escalar Rzão, φ de Rzinho mais R' menos R. Certo? Oi. Esse N é o número de células unitárias. É o número de átomos que eu tenho, Ah, que vai ser também igual ao número de células unitárias, Sim. porque eu estou propondo apenas uma combinação de linear de orbitais atômicos com um átomo por célula unitária, por célula primitiva, tá? De um total de N átomos, ou N células, tá ok? Beleza. Agora, alguém sugere o que eu vou fazer agora? Um truque? Vou multiplicar e dividir por um fator. Capciosamente, eu vou multiplicar e dividir por E elevado a IK escalar R', tá? Então, isso aqui vai ser igual a 1 sobre raiz de n, E elevado a IK escalar R', que eu posso botar fora do somatório, e eu vou botar outro dele dentro do somatório. Soma em R, E elevado a I, K escalar, R menos R'.
E aqui ficou o meu φ, que eu vou só reescrever de uma forma mais interessante, um φ de R menos R menos R'. Olha como ficou interessante essa expressão. O que eu tenho aqui nesse somatório? Uma transformada de Fourier. Não precisamos complicar tanto. No fundo mas o que é isso aqui que eu já escrevi em algum lugar aqui? Hã? Repara que isso é exatamente igual a isso. Isso aqui. A única diferença é que eu shiftei a minha origem por uma constante que é R'. R' é uma constante nesse somatório em R. Mas eu estou somando por todos os R's. Então eu estou também somando por todos os R's menos R'. Então, isso aqui é exatamente idêntico a isso, concorda? E vezes 1 sobre raiz de n é o quê? É o psi de R. Tá? Então eu acabei de mostrar o teorema de Bloch, porque isso aqui nada mais é do que esse fator de fase que ficou para fora é elevado a IK escalar R' vezes psi de R. Então, beleza. Então, está mostrado que essa escolha para esses coeficientes é a escolha boa, é a escolha que faz com que a minha função de onda satisfaça o teorema de Bloch. Beleza, agora vamos além disso. Então agora vamos calcular as bandas, tá? Vamos calcular as energias. Tá? Para cada psi eu quero calcular o valor esperado da energia. Ok? Isso vai me dar a energia E de K. Tá claro até aí, gente? Alguma dúvida? Então, cálculo de E de K. Meu E de K vai ser isso aqui. Psi K, minha hamiltoniana, Psi K. E eu vou ter que tomar cuidado com a normalização aqui, tá? Esse é o meu valor esperado da energia no estado psicado. Eu já sei que psicado é um alto estado da energia. Por quê? Porque ele satisfaz o teorema de Bloch, então é um estado que, enfim, é alto estado de uma hamiltoniana com simetria de translação. Pergunta. Aquilo embaixo não. Não vai ser, exatamente. Vai ter uma questãozinha ali. Porque essa base não é ortogonal. Tá? Mas a gente já vai chegar lá. Bom, vamos já chegar lá agora. Então vamos calcular isso aqui. O denominador. Tá? Vamos começar com o numerador. Vamos calcular o numerador primeiro. Então quero calcular isso aqui. Aí depois o denominador vai ficar fácil. Bom, usando essa notação de Bray e Cat, eu vou designar como esse cat φr
a representação dele no espaço real é nada mais, nada menos do que essa função de onda φ de R menos Rzão que eu defini antes, tá? Tá claro isso? Então eu vou trabalhar com esses sketches φr, ok? Beleza. Então o que é isso aqui? É só jogar essa expressão aqui, né? Então, vou ter agora um somatório duplo, então vai ter uma soma, vai ter 1 sobre raiz de n vezes 1 sobre raiz de n, tá? Deixa eu só dar um passo atrás para ficar claro aqui, né? Então, eu vou, meu psicar, eu estou usando isso aqui, né? Na anotação de bracket, né? FR. Tá? Então, vamos lá. O numerador dessa expressão. Então, vai ser psicar H. Psicar é igual ao quê? Aí eu tenho que colocar um Bra e o Cat aqui, né? Então tem 1 sobre raiz de n do Bra, 1 sobre raiz de n do Cat. Então vai ficar 1 sobre n. Um somatório duplo em R e R'. E elevado a IK escalar R' menos R. Eu vou botar o R' no Cat. E aqui vai ficar φr H φr. Todo mundo percebeu isso? Peraí. Psicalinha? É o mesmo K, é psicar. Tá? Cada um dos psicais é uma soma em R. Só que, na verdade, quando eu faço esse produto, eu tenho um somatório duplo, né? Uma soma em R e outra em R', quando eu faço o produto de somatório, dos dois somatórios, tá? Beleza. Agora eu vou usar a simetria de translação, que é o seguinte: esse elemento de matriz simetria de translação. Esse elemento de matriz da Hamiltoniana entre dois orbitais atômicos, um centrado em R e o outro centrado em R', só vai depender da distância ou do vetor que liga R e R', mas não do valor separadamente de R e de R'. Tá? Então, matematicamente, o que eu quero dizer é o seguinte: se R H, φ R H φ de R' depende apenas da diferença R menos R', concorda? Todo mundo, assim, consegue perceber isso? Tá? Por simetria de translação. A minha Hamiltoniana tem simetria de translação. Então não importa se o meu R' está centrado em zero ou em algum outro ponto. Se eu faço o elemento de matriz da Hamiltoniana entre dois orbitais atômicos, aqui, R e R', né? Isso vai ser igual a esse outro aqui, em que a diferença R menos R' é igual. Tá? Porque a minha Hamiltoniana tem simetria de translação. Isso faz com que eu possa simplificar esse somatório duplo e transformar ele num somatório simples. Por quê? Aqui eu tenho um somatório em R e R', mas eu estou dizendo que o resultado independe da escolha de uma origem, né? Ele é o mesmo para cada diferença R menos R'. Então eu posso simplesmente arbitrariamente dizer que R' é igual a zero, chamar da minha origem, e multiplicar isso por n. Eu vou ter n termos iguais dessa forma. Tá?
Então isso aqui é igual a n vezes, e aí o n cancela com o n que está no denominador. É n vezes só um somatório em R. Onde agora eu centrei meu R' na origem. Tá? Eu fixei R' na origem, porque se eu fixasse em qualquer outro valor de R', ia dar o mesmo resultado. Tá? Como eu tenho n valores diferentes de R', eu tenho n vezes isso. Tá? Então, meu psiK H psiK vai ser n vezes, aí o n cancela com isso aqui, então some. Uma soma só em R. E elevado aí menos I K escalar R, né? Então o R' é zero aqui. E o meu elemento de matriz vai ficar φR H e o que aqui? φ0. R' igual a zero. Ok? Eu não entendi. Você fez a linha assim igual a zero. Aqui tem um somatório em R e um em R'. Eu esquece o somatório em R por enquanto. Pensa no somatório em R'. Tá? Por essa simetria aqui, para qualquer R' que eu pegue, só vai importar nesse somatório a diferença. Todos os termos que eu tiver R' menos R iguais vão ser os mesmos. Então, para um dado R', que eu posso escolher como zero, eu vou ter todas as diferenças R menos R' possíveis, concorda? Então vai ser suficiente esse somatório em R, e eu multiplico por N. O fator N no numerador daria conta de todos os N possíveis valores de R', que vão dar a mesma coisa. Tá? Foi. O raciocínio é parecido com o que a gente fazia para a constante nada. Não é? Exatamente, tem uma relação com isso. Então, que agora eu estou fazendo elementos de matriz de um orbital centrado na origem com orbitais atômicos deslocados em relação à origem por um vetor R qualquer. Tá? Então, essa interação, né, digamos assim, esse elemento de matriz hamiltoniana é que eu estou considerando ali nesse somatório e estou somando por todos os R's. Tá? Tá claro isso? Beleza. Ok. Agora eu vou fazer uma outra aproximação, que é chamada aproximação de primeiros vizinhos. Eu vou supor que esse elemento de matriz aqui só vai ser não nulo, só vai ser diferente de zero quando eu estiver considerando o orbital zero, quando R for igual a zero, ou seja, o elemento da hamiltoniana no próprio orbital φ0, que a gente chama de elemento energia de sítio, né? Ou quando R for igual a um dos primeiros vizinhos mais próximos. A justificativa para isso também é parecida com o que a gente viu para o átomo de hidrogênio, é o fato de que tipicamente esses orbitais atômicos decaem exponencialmente com a distância. Tá? Então, se eles estiverem muito longe uns dos outros, esse elemento de matriz, que envolve uma integral da hamiltoniana com um orbital de um lado e um orbital do outro, vai ser zero, né? Porque praticamente eles não vão se superpor. Tá? Onde um é zero, o outro não é. Onde o outro é zero, o outro não é. Então a minha integral vai ser zero. Essa integral da hamiltoniana vai ser zero. Está claro isso? Então a aproximação de primeiros vizinhos significa dizer que φR H e zero é diferente de zero apenas para vetores R pertencentes ao conjunto de primeiros vizinhos
eu vou chamar de R1. Tá? Então, esses são os conjuntos, é o conjunto dos primeiros vizinhos. Primeiros vizinhos é aquele conceito que a gente já viu lá atrás, né? São os vizinhos mais próximos. Numa rede cúbica, por exemplo, são 6 primeiros vizinhos, aquela ideia que a gente viu lá atrás, tá? Claro, o conjunto de primeiros vizinhos e o R igual a 0 também, é um termo que eu tenho que considerar. Ok? Então, no fundo, eu só vou ter que considerar 2 elementos de matriz aqui. Um elemento de matriz, que é a chamada energia de sítio, um elemento diagonal dessa hamiltoniana, φ0, H0, que eu vou chamar de menos alfa. Essa é a chamada energia de sítio, ou em inglês on-site energy, que é o análogo daquela energia atômica, lembra? Para o átomo de hidrogênio a gente chamou de outro nome, a gente chamou de energia atômica. Né? É a energia do elétron centrado em um único átomo. E o outro caso não zero que eu vou considerar é quando R for igual a R1. Então, quando o R for um primeiro vizinho, ele vai ter esse elemento de matriz que eu vou chamar de menos gama. Que é o que a gente chama de hopping. Ou integral de transferência em português, às vezes é usado, porque ele transfere um elétron, como se ele transferisse um elétron de um sítio para o outro. Ou um hopping, né? Como se o elétron desse um salto de um orbital para o outro. A gente já vai fazer essa interpretação daqui a pouco. Isso aí é para aquele sistema que você desenhou ou para um sistema qualquer? Isso é por enquanto geral. Isso aqui eu desenhei em uma dimensão, né? Mas isso aqui é geral em 3 dimensões, se você quiser. Então a gente não sabe quantos primeiros vizinhos dele. Ainda não. Tá? Beleza. Tá claro isso? Então, nessa situação, essa soma se simplifica, né? Então, a soma que esse denominador vai ter um termo R igual a 0 aqui, que vai dar simplesmente menos alfa. E vai ter um conjunto de termos que, como você falou, eu ainda não sei quantos são, mas todos eles vão dar um elemento de matriz igual a menos gama. Tá? Então vai ter um menos gama aqui, uma soma em R pertencendo ao conjunto de primeiros vizinhos, R1, é elevado a IK menos IK escalar R. Tá? Isso é que me resta dessa festa. Tá? Então isso aqui é o resultado final para o denominador. Tá? Vamos manter ele por enquanto aqui, porque eu não posso ir além disso. Enquanto eu não souber quais as posições dos primeiros vizinhos, e isso aí vai depender da rede que eu tenha, eu não posso prosseguir além disso. Então isso aqui é isso aí. Tá? Tá claro isso? Alguma dúvida? Beleza. A gente fez o caso mais difícil, que é o denominador, desculpa, o numerador. E como é que fica o denominador, então, dentro da mesma aproximação de primeiros vizinhos? Dá para ver que o denominador, que é simplesmente isso aqui, né? Vai ser o quê? Vai ser φ0, que é 1, supondo que os orbitais atômicos são normalizados. Né? Tá? Então eu estou considerando normalização aqui, né? φ0 igual a 1. Mais o quê? Eu vou considerar que tem um certo overlap entre orbitais primeiros vizinhos. Tá? Então, ou seja, a minha base não é ortogonal. Eu vou considerar que φ0, φ de R1 é um certo S,
que também tem o mesmo nome do que a gente viu para a molécula de hidrogênio. A gente chama de overlap ou superposição. Tá? Então dá para perceber que, considerando isso daí, já dá para botar a resposta, né? Isso aqui vai ser psiK é 1 mais S, e aí esse mesmo somatório aí. Soma em R pertencente a R1, os vetores primeiros vizinhos, é elevado a menos K escalar R. Tá? Então esse é o denominador da minha expressão. Deixa eu só mudar minha anotação sutilmente aqui. Em vez de chamar de gama, eu vou chamar de gama linha, tá? O gama já vai vir daqui a pouco. Isso aqui é gama linha. Ok. Mais uma vez, em completa analogia com o que eu fiz para o caso do átomo de hidrogênio, vou fazer uma aproximação agora. Alguém lembra qual era? De overlap pequeno. Lembra disso? Vou supor que S, o problema é que vocês fizeram na lista, S é muito menor do que 1. Né? E também, em aproximação da mesma ordem, gama linha é muito menor do que alfa. Tá? A energia de Hopper é muito menor do que a energia de sítio. As duas aproximações estão relacionadas ao fato de que esses orbitais são exponencialmente decrescentes. Tá? Aí você expandir em Taylor em torno de Quase um isso. cara que não é tão pequeno. Quase isso, é exatamente isso. Esse termo aqui está no denominador 1 menos uma coisa pequena, né? Porque o S é pequeno. Tá? 1 mais uma coisa pequena. Eu vou botar ele no numerador como sendo 1 menos essa coisa. Entendeu? Então eu vou todo mundo entendeu o que eu falei, né? 1 sobre 1 mais x, quando x é pequeno, aproximadamente igual a 1 menos x. Tá? E vou jogar isso no numerador. Então, dentro dessa aproximação, o meu E de K vai ficar, finalmente, menos alfa, menos gama linha. Somatório. Somatório eu vou 3 pontinhos, que é aquilo tudo, vezes 1 menos S, o mesmo somatório aqui. Tá? Tá claro isso? E aí, vamos lá. Então é um produto. Tá? Em princípio eu tenho 4 termos, mas quais termos que eu posso manter e quais que eu tenho que jogar fora? O termo mais importante é menos alfa, certo? Você joga fora o cruzado do S com gama. Então, o termo que combina S e gama linha, eu vou desprezar em relação ao termo que tem só S vezes alfa, e um termo que tem só gama linha. E esses dois termos, um que tem só o S vezes alfa e outro que tem só gama linha, eles vão ter o mesmo somatório aqui, concorda? Então vai ficar menos gama linha menos alfa S, se eu não errei os sinais, que multiplica somatório em R restrito aos primeiros vizinhos, E elevado a menos K escalar R. Tá? Então isso é como se fosse uma correção, né? Gama linha menos alfa S é uma correção no meu hopping. Eu vou chamar de gama, simplesmente. E aí eu chego no resultado final para a estrutura de bandas na aproximação tight binding.
que é E de K é igual a menos alfa menos gama. Aí uma soma de fases aqui, né? R pertencendo a R1 é elevado a menos IK escalar R. Essa é a minha energia de banda. Tá? Na aproximação tight binding. Então, voltando agora à sua pergunta, né? Essa energia em função de K tem que dar conta de uma faixa de energias ali, com uma certa largura que eu chamei de W, né? Nesse slide. Só que agora eu sei que cada autoestado de energia está correspondendo a um vetor de onda K. Então eu posso fazer um desenho da minha estrutura de bandas E de K. Tá? Mas para fazer isso eu preciso saber os primeiros vizinhos. Então agora eu preciso me concentrar num exemplo específico. Né? Adivinha qual? A rede quadrada. Tá? Então vamos novamente fazer um cálculo, essa expressão da estrutura de bandas tight binding, supondo agora uma rede quadrada. Ok? Então exemplo. É a rede quadrada, em 2 dimensões. Bom, quantos vizinhos o átomo central tem na rede quadrada? 4, né? Essa é a minha rede quadrada no espaço real. E tem parâmetro de rede A. Né? Então, o átomo central, que eu vou chamar esse aqui, tem 4 primeiros vizinhos. Né? Então, os meus vetores R1 vão ser 4. Vão ser A0, né? Menos A0, 0A e 0 menos A, concorda? Esses são os 4 primeiros vizinhos que eu tenho na rede quadrada. Então, como é que vai ficar esses fatores de fase ali? Vou botar para cá já. Então, E de K é menos alfa menos gama. E aqui eu vou ter 4 termos nesse somatório. É elevado aí KXA, né, que é o produto escalar de K com esse A0, mais é elevado a menos IKXA, mais é elevado a IKYA, mais é elevado a menos IKYA, que é igual a menos 2 gama cosseno de KXA mais cosseno de KY. Então as bandas tight binding não são parábolas, né? São essas cossenoides aí. Isso é geral, né? Esse é um caso específico da rede quadrada, mas em geral vai ser assim, vão ser funções como produtos de cosseno, né? Vocês vão fazer uns exemplos na lista aí. Vamos desenhar agora essa estrutura de bandas, né? Na minha primeira zona de Brillouin, lembrando, minha primeira zona de Brillouin, vou botar ela pequenininha aqui. Gama, X e M. Eu acho que eu já escrevi isso hoje, mas vamos lá.
Gama é zero, né? X é π sobre A, zero. E M é igual a π sobre A, π sobre A. Então, eu vou desenhar aqui na direção gama M. Vamos simplificar aqui. Vamos desenhar na direção gama X e na direção gama M, tá? Deixa para vocês pensarem na direção MX. Então, beleza. Eu tenho uma única banda, né? Porque eu partir de um orbital para o sítio, eu só posso ter uma única banda. Quanto vale essa energia quando K igual a zero? Vale. Menos A, é menos alfa menos 2 gama. Menos alfa menos... Não, 4 gramas. Menos alfa menos 4 gama. Os dois cossenos vão dar 1, né? Então, a menor energia que eu tenho é essa aqui. Menos alfa menos 4 gama. E... beleza. E quanto vale a energia quando eu estiver no ponto X? No ponto X. Menos alfa menos 2 gama cosseno de... não, vai zerar. Isso, esse cosseno vai dar menos 1, né? E esse cosseno vai dar 1. Aí os dois vão cancelar, vai ficar só menos alfa. Tá? E ele vai de gama até x de forma cossenoidal, né? Então, na verdade, menos cosseno, né? É aquele coisa negativa, gama negativa. Então, isso é a banda na direção gama x. Pi sobre A. Hã? Você não vai dar menos 1, Pi sobre A. Vai. Mas o KY é igual a zero, tá vendo? Agora. Aí vai dar 1. E no ponto M? Menos alfa mais 4. Menos alfa mais 4 gama, concorda? Porque a soma dos cossenos vai dar menos 2. Tá, então essas são as bandas na aproximação tightline para a gente quadrada. Vocês vão fazer alguns casos mais complicados em 3 dimensões na lista de problemas. Tá? Mas algumas coisas que a gente pode já olhar e achar interessante. Primeiro, o que eu chamei de largura de banda aqui, né? Que é assim, a faixa de energia onde eu tenho estados permitidos por elétron, é isso aqui, né? Essa faixa toda de energia que eu estou chamando de W. W é a largura de banda. Então, esse W, nesse meu caso específico da rede quadrada, vale o quê? Vale 8 gama, né? Mas vamos interpretar isso fisicamente. O que era o gama? Gama é um gama-linha renormalizado, né? Era o Hoping, né? Quanto maior esse elemento de Hoping, maior essa largura de bandas. Então, quanto maior, entre aspas, a interação entre dois orbitais, promediada pela Hamiltoniana, maior essa largura de banda. Pois é, por que o nome é Hoping? Como eu falei, a gente dá uma probabilidade de saltar de um estado para o outro. Como se fosse uma probabilidade de tunelamento de um estado para o outro. Tá? Claro, isso é uma interpretação pictórica, né? Que você pensa na sua cabeça o elétron pulando. Né?
Mas por que isso faz algum sentido? Vamos olhar uma outra quantidade que é, de certa maneira, proporcional a essa largura de banda, que é a velocidade do elétron. Lembra o que era a velocidade do elétron? Era a inclinação aqui, né? Era a velocidade de grupo. Quanto maior o gradiente aqui, maior a velocidade do elétron. Então, quanto maior a largura de banda, maior também essa velocidade do elétron. Ou seja, eu posso agora ter essa visão na minha cabeça. Eu vou ter elétrons aqui que estão viajando com uma certa velocidade, e eu posso interpretar essa velocidade como essa frequência de saltos de um sítio para o outro. Então, quanto maior essa probabilidade de saltar de um sítio para o outro, é maior a velocidade que esse elétron vai ter ao se propagar pela rede. Tá? Então, essa é a visão na aproximação tight-binding, como é que você enxerga essa relação entre a largura de banda e esse elemento de Hopper. Tá? Uma outra coisa, acho que eu deveria ter falado isso bem antes, só que agora que eu lembrei. Quando eu escrevo a minha função de onda, ela não é mais localizada nos orbitais atômicos, ela é uma combinação linear de orbitais atômicos que é estendida por toda a rede, com esses fatores de fase aqui. Então eu tenho de fato uma função de onda, apesar de eu ter partido de orbitais localizados nos sítios, eu tenho uma função de onda que é estendida por todo o espaço. Então é uma genuína função de Bloch, estendida por todo o espaço. Tá? O que mais? Finalmente, vamos comparar isso com o elétron livre. Né? Eu falei que eram dois modelos aparentemente completamente antagônicos. Né? Num o elétron estava quase livre e no outro ele está preso aos orbitais atômicos. Mas se olhar assim de longe, essas cossenoides não são tão diferentes de parábolas. Né? Eu posso pensar numa parábola que, sei lá, aproxime um pouco esse cosseno aqui perto da origem e que, levando em conta aquele efeito do potencial cristalino, ele sim, seja reduzido aqui e venha aqui com uma derivada a zero. Tá? E a mesma coisa aqui. Uma outra parábola um pouco deformada na região do plano de Bragg. As duas parábolas deformadas na região do plano de Bragg. Então, de uma certa maneira, as duas aproximações são, de certa forma, complementares, né? E às vezes elas podem até dar resultados parecidos uma com a outra. Né? Oi. Mas dá para falar isso da parábola para qualquer função suave, né? Dá, eu sei, eu estou roubando um pouco. Mas deixa eu mostrar aqui um resultado para tentar me ajudar nessa resposta. Então aqui eu estou mostrando o caso do germânio. Né? A figura do meio são as bandas calculadas por um método bem preciso. A figura da esquerda é o método tight-binding, né? Como é germânio, né? Então é um pouco mais complicado, porque é uma estrutura cristalina mais complicada. Então eu tenho, além não só orbitais S, mas eu tenho orbitais P também, né? Então orbitais S, P, X, P, Y, P, Z são importantes, por isso que eu tenho não só uma banda ocupada, mas 4 bandas ocupadas. Né? E aqui, no lado direito, a aproximação de bandas de elétron livre. Né? Se eu olhar isso bem de longe, né, não é tão diferente assim. Claro, tem nuances, né, tem coisas complicadas que nenhuma das duas aproximações descreve. Né, mas na região das bandas de valência, aqui embaixo, as coisas não são tão diferentes umas das outras. A energia de Fermi aqui, está aqui o gap, tá vendo? Então, aqui a energia de Fermi, o germânio é um semicondutor, então tem um gap, então esses estados são ocupados e esses são vazios. É o mesmo gap que você observa aqui. Como eu tenho bandas de elétron livre, isso aqui não é nem elétron quase livre, hein? É elétron livre, só parábola. Aí, de fato, eu não tenho gap, né? Porque o gap só aparece se eu fizesse elétron quase livre. Tá? Então, mas seria mais ou menos essa energia aqui. Então são visões complementares da estrutura eletrônica do sólido, que na verdade eu posso usar uma ou outra. Eu posso partir de uma expansão de ondas planas, da função de onda,
e ir botando tantas ondas planas quanto eu queira para chegar nesse resultado. Então, de fato, isso aqui é um cálculo usando uma base de ondas planas. Só que não é aproximação de elétron quase livre. Então, elétron quase livre, eu pego uma onda plana longe do plano de Bragg e 2 ondas planas na vizinhança do plano de Bragg. Aqui não. Aqui, como foi feito no computador, eles botaram centenas de ondas planas e não fizeram aproximação nenhuma. Tá? E aqui é uma outra abordagem, a abordagem tight binding, onde você passa parte da aproximação de combinação linear de orbitais atômicos. Então são 2 conceitos, 2 visões complementares do sólido que, se bem trabalhadas, vão acabar dando os mesmos resultados. Tá? A prova disso está aqui, ó. Eu falei isso aqui é a densidade de elétrons de valência no sódio, que é um metal alcalino. Eu fiquei falando para vocês o tempão que os metais alcalinos eram o melhor exemplo de elétron livre, né? O elétron livre tem uma função de onda que é uma onda plana, é homogênea por todo o espaço. Isso aí parece homogêneo para vocês? Não, nem um pouco, né? Isso, na verdade, parece mais uma combinação linear de orbitais atômicos, né? Quer dizer, você vê aqui, esse espaço branco aqui, eu já vou explicar o que é. É porque os elétrons de valência, eles não gostam de ficar muito na região próxima dos núcleos. Mas nas regiões intersticiais, onde eu esperaria, digamos, uma densidade mais ou menos constante, com boa vontade você vê que tem peso da função de onda aqui nas regiões intersticiais, mas existe uma concentração, né, de orbitais, de elétrons, como se fossem orbitais S do sódio, né, em torno do átomo de sódio. Tá? Então, você pode usar tight binding para descrever metal alcalino também. Por que a aproximação de elétron livre funciona tão bem? É porque só tem um elétron por célula unitária, então você está aqui embaixo. Para o sódio, você está com o nível de Fermi aqui embaixo, onde a banda é aproximadamente parabólica. Então, é quase elétron livre nesse sentido. Mas visualmente, você diria que não tem nada de onda plana ali. Então, a gente chega finalizando, né, essa parte, a gente chega na última parte desse capítulo, que é uma discussão mais qualitativa dessas aproximações que a gente fez. Tá? Então, eu sei que eu fui induzir vocês ao erro, né? Mas agora eu já estou explicando que não é bem assim. Mas vocês vão ouvir falar isso bastante, né? O metal alcalino, o elétron, até eu vou falar isso outras vezes. É como a melhor aproximação para o modelo de elétron livre. Né? Mas assim, tem algumas sutilezas que mostram que não é, se você olhar no detalhe, né, não é bem assim. Tá? Então vamos rapidamente, só para terminar esse capítulo e a aula, fazer uma análise das aproximações que a gente fez até agora. Então, 2 aproximações principais que a gente fez até agora. A primeira, essa que eu vou discutir, é a aproximação do elétron livre. Tudo bem. Se não tivesse mostrado aproximação de elétron quase livre, né? Se eu não tivesse mostrado essa figura para vocês, vocês iam continuar acreditando de que o elétron quase livre era uma boa aproximação para os metais alcalinos. Vamos prosseguir nesse entendimento e perguntar por que isso seria verdade. Eu acho que eu já falei um pouco disso aqui. Tem vários motivos pelos quais isso é verdade. Bom, o que é a aproximação de elétron quase livre? É o potencial cristalino ser uma perturbação, né? Ser fraco em relação à energia cinética. Então, por que eu teria um potencial cristalino fraco, se a gente sabe que o potencial do núcleo vai com 1 sobre R, então ele é bem forte na origem, ele diverge na origem. Tá? Então tem várias coisas que contribuem para isso. Né? Primeiro, o que eu falei há pouco, a função de onda de valência, ela não visita muito a região do núcleo. Por que ela não visita muito a região do núcleo? Tem a ver também com o princípio de exclusão de Pauli, que é o seguinte. Aqui é o cálculo atômico para o oxigênio, tá? As funções de onda radiais para um átomo de oxigênio.
Essa é o orbital 1s, né, o orbital S de mais baixa energia. Tá vendo? Ele é fortemente concentrado aqui perto do núcleo, né? Isso aqui é a distância em relação ao núcleo. Agora olha para o 2s, que é essa linha tracejada. O 2s ele é o mesmo momento angular. Então a parte radial da função de onda, que é o que eu estou plotando aqui, tem que ser ortogonal à função de onda do 1s. Tá? O orbital 2s tem que ser ortogonal ao 1s. A única maneira de ser ortogonal ao 1s, que já tem uma probabilidade alta de estar perto da origem, é eu ter oscilação aqui, sinais negativos e positivos, para que quando eu faço ortogonalidade aqui, dá zero. Tá? Isso efetivamente expulsa a função de onda do orbital 2s para fora da região do núcleo, porque aqui dentro do núcleo ela tem que oscilar rapidamente. Então ela vai ficar com uma magnitude maior fora do núcleo. Olha o 3s, é a mesma coisa. O 3s ele tem que ser ortogonal ao 1s e ao 2s. Tá? Então ele vai oscilar uma, duas vezes aqui e ele vai ter uma componente grande muito longe da região do núcleo, que é realmente a região intersticial, né? E assim por diante. Então quanto mais eu vou subindo no número quântico principal, mais as funções de onda vão ser expulsas da região do caroço, que é a região próxima do núcleo, e vão ficar na região intersticial, né? É por isso que eu vejo os elétrons de valência aqui, quase peso nenhum aqui na região do caroço, né? Bom, isso então faz com que o potencial que esses elétrons de valência vejam no núcleo seja enfraquecido. Se eu fizer um potencial efetivo para as funções de onda de valência, que é o que eu chamo de pseudopotencial, eu tenho, em vez de um potencial 1 sobre R aqui, um potencial mais suave, que a gente chama de pseudopotencial. Tá? Então esse é um dos motivos pelos quais o potencial é fraco. O outro motivo é blindagem. Tá? Então os elétrons de caroço, que são mais internos, eles ficam próximos do núcleo e eles diminuem esse número atômico Z, acaba sendo de fato Z menos o número de elétrons de valência. Né? Porque é como se eu reduzisse a carga do núcleo, diminuindo a carga positiva do núcleo pelos elétrons de valência que ficam em torno dele, que são um efeito de blindagem que acontece. E além disso eu tenho blindagem dos próprios elétrons de valência. Tá? Então os próprios elétrons de valência, como está mostrado aqui, eles se distribuem mais fortemente em torno dos núcleos, enfraquecendo ainda mais esse potencial nuclear e tornando essa região intersticial quase como uma região de V constante, de potencial constante. Então, quase uma região pronta para ter realmente elétron livre aqui, tá? De certa maneira. Então isso justifica um pouco a aproximação de elétron quase livre. E a outra aproximação importante que a gente fez hoje é a aproximação de... Hoje não, ao longo desse capítulo todo, né? Isso a gente nem tocou nesse ponto, só vou tocar agora, é a aproximação de partícula independente. Ou seja, a gente ignorou a interação elétron-elétron, de certa maneira, ou falou que essa aproximação poderia ser feita de uma forma efetiva, num campo médio de todos os outros elétrons. Né? Por que isso é justificável? Parece estranho, né? Porque se eu olhar a densidade eletrônica do elétron num sólido, a distância típica entre dois elétrons num sólido é 2 angstroms, mais ou menos. Imagina duas cargas pontuais a 2 angstroms de distância, né? Interagindo pelo potencial coulombiano. A interação não deveria ser fortíssima. Por outro lado, parece que não, né? Parece que esses elétrons eles têm uma dinâmica, né? Como se fosse uma dinâmica correlacionada, organizada, que eles viajam pelo sólido praticamente sem colidir entre aspas, um elétron com o outro. Né? O livre caminho médio, isso a gente vai ver mais no próximo capítulo. O livre caminho médio, que é a distância que um elétron viaja num cristal sem sofrer nenhum processo de colisão, sem sofrer nenhum processo de espalhamento, é da ordem de 10 centímetros, se eu tenho um cristal muito puro e baixas temperaturas. Né?
Então isso significa que para temperaturas muito baixas é como se os elétrons se movessem de forma organizada, como se fossem soldados, né, num pelotão, marchando, de modo que a interação entre eles não faz espalhamento, né, não causa espalhamento. Tá? E isso, o motivo disso, um dos motivos para isso é, mais uma vez, o princípio de exclusão de Pauli. Por quê? O que seria um processo de espalhamento entre dois elétrons? Né? Como é que eu vislumbro isso? Vocês já devem ter visto espalhamento em mecânica quântica 2, talvez, né? Então, o que é um processo de espalhamento? Eu teria um elétron com um vetor de onda K1 e outro com um vetor de onda K2, e aí eu tenho um processo de interação entre eles iriam se espalhar e sairia o primeiro elétron com vetor de onda K3 e o segundo com vetor de onda K4. Tá? Isso é um diagrama típico de um processo de espalhamento ou de colisão entre dois elétrons. Certo? Agora, para que isso aconteça, em geral, eu tenho que satisfazer algumas regras de conservação. Eu tenho que satisfazer a conservação do momento cristalino e eu tenho que satisfazer a conservação de energia, né? Para um espalhamento elástico. O problema é o seguinte: esses dois elétrons aqui são estados eletrônicos ocupados, estão dentro da esfera de Fermi. Tá? Vamos pensar na aproximação de elétron livre, que é uma esfera. Concordam? E aí eles vão ter que espalhar, e por conservação de energia, o que a conservação de energia me diz? Que a energia dos dois elétrons incidentes, E de K1 mais E de K2, tem que ser igual à energia dos elétrons depois que eles foram espalhados, E de K3 mais E de K4. Oi? E os dois gatos estão dentro da esfera de Fermi. Que são estados ocupados por elétron, inicialmente. Tá? Certo? Então, a única maneira disso aqui ocorrer e de satisfazer a conservação de energia é que a soma das energias dos estados finais, sendo igual aos estados iniciais, me implica que os estados finais também têm que estar dentro da esfera de Fermi. Se estiver fora, tem energia maior, concorda? Mas eu não posso espalhar elétron para o estado que já está ocupado. Os estados K3 e K4 também, por estarem com energia menor do que a energia de Fermi, já estão ocupados por elétrons. Então eles não podem ser espalhados, os elétrons não podem ser espalhados para aquele estado. Ou seja, esse processo é impossível se eu tiver temperatura zero. Então, se eu tiver a esfera de Fermi toda completinha, né, não tem espalhamento eletrônico. Né, então, não tem colisão entre os elétrons. Eu só vou poder ter colisão entre os elétrons quando a minha esfera de Fermi começar a ser, entre aspas, alargada a superfície dela pela temperatura. Né? Se na vizinhança da esfera de Fermi eu começar a ter estados que são parcialmente ocupados e parcialmente desocupados, então aqui a situação T igual a zero. Né? Quando a temperatura é diferente de zero, aí eu começo a ter uma região em torno da superfície de Fermi com energia da ordem de kT, onde os estados estão parcialmente ocupados e parcialmente desocupados. E aí eu posso ter realmente processos de espalhamento aqui na superfície de Fermi. Então você pode mostrar que, na verdade, a seção de choque de espalhamento para processos desse tipo vai com a temperatura ao quadrado. Ou seja, para a temperatura zero, eu não tenho espalhamento, por isso que o livre caminho médio dos elétrons é tão grande, e por isso que isso é uma das explicações pela qual a aproximação de partícula independente, que eu suponho que não existe interação nenhuma, colisão nenhuma entre elétrons, acaba sendo tão boa. Tá ok? Então é isso, gente. São 3 da tarde. Terminei bem na hora. Alguma dúvida aí, gente?